Ele é presidente e CEO da Trustworthy Accountability Group, TAG, desde julho de 2015. A TAG é uma entidade híbrida que congrega agências, veículos, anunciantes e também o próprio IAB, com o objetivo de garantir um ecossistema de negócios seguro, confiável e transparente na indústria da publicidade digital, baseado em 4 pilares de atuação: eliminar fraudes na medição de tráfego em publicidade digital, combater a propagação de malware, combater a publicidade associada à pirataria para garantir a integridade das marcas, promover o conceito de brand safety, garantindo maior transparência nos negócios e transações do mercado. A TAG atende hoje mais de 500 empresas membros em 28 países dos 5 continentes. Ele também já foi vice-presidente executivo do Conselho do IAB US, diretor executivo de tecnologia e e-commerce da US Chamber of Commerce. Ele é cofundador do Brand Safety Institute. A carreira dele é toda construída sobre temas de interesse geral do mercado relacionados à privacidade online, segurança de dados, propriedade intelectual e combate à fraude e à pirataria. Ele é graduado pela Universidade de Michigan e mestre e doutor em políticas públicas pela Universidade de Georgetown, onde também lecionou na Escola de Políticas Públicas da McCourt School. Com vocês, Mike Zanes. Muito obrigado, Adriana, por esta gentil apresentação. É um verdadeiro prazer poder estar aqui nesta conferência do IAB Next falando sobre confiabilidade e transparência. Tem sido uma parceria muito forte que nós temos, o Trustworthy Accountability Group e IAB Brasil, ao longo dos anos. Creio que foram 3 anos atrás quando eu tive o prazer de estar com vocês em uma de suas conferências. Infelizmente, eu não poderei visitar o lindo país de vocês desta vez, mas nós teremos uma ótima conversa. Eu parabenizo a equipe de organização e toda a indústria no Brasil por olhar para essas questões. Eu estou empolgado de falar sobre o brand safety em geral. Eu sei que estamos falando sobre confiabilidade e transparência, mas o brand safety é um tipo de termo guarda-chuva que engloba a confiabilidade e a transparência e uma série de outros assuntos. Então, eu sou o presidente e CEO do Trustworthy Accountability Group. Se vocês não estão familiarizados com o que o TAG faz, que é como nós somos chamados, nós estamos focados em combater a atividade criminosa. E isso significa coisas tipo fraude em anúncios, a distribuição de malware dentro de anúncios. Também partilhamos inteligência sobre atividade criminosa e também combatemos coisas tipo deslocamento de anúncios, onde seu anúncio possa aparecer próximo a conteúdos que não sejam seguros, não sejam brand safe. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, é brand safety, pois a confiabilidade e a transparência não existe sem o brand safety, e você pode até dizer que são, inclusive, parte da mesma definição. Então, quando nós olhamos para brand safety, nós pensamos em um espectro de questões que englobam isso. Meio que se tornou um termo popular que pode ser um termo que engloba tudo ou um termo guarda-chuva para muitas definições. E eu gostaria de olhar para um estudo que nós fizemos com o Trustworthy Accountability Group em parceria com o Brand Safety Institute. Nós queríamos compreender o que Brand Safety significava para a indústria. Se você não tiver uma definição comum e uma compreensão comum, fica muito difícil focar em soluções para os desafios. Então, é isso que temos que fazer. Nós temos que definir os desafios que a nossa indústria tem e construir soluções que movam a indústria para frente, criando a confiabilidade, na maioria das vezes através de maior transparência. Então, ano passado, nós fizemos uma pesquisa com líderes da indústria focada em brand safety e perguntamos a eles, para vocês, o que brand safety significa? E vocês podem ver que é um espectro de questões, mas aqui nós temos a questão de estar associado à atividade criminosa,
tipo fraude em anúncios, distribuição de malware, pirataria, falsificações. Virtualmente todos acreditam que essas são questões relacionadas a brand safety. Então perguntamos às pessoas em uma escala de 0 a 5 para dar uma nota em cada uma dessas questões, e tínhamos muito mais questões do que essas 7 que temos aqui nessas colunas, e algumas delas tiveram que ser deixadas de fora. Mas a taxa média para a nota média para ser associado à atividade criminosa, estar associado, é 4,43%. Então, praticamente todos concordam que estar associado à atividade criminosa não é brand safe. E, claro, faz sentido. E começamos, então, a olhar questões relativas quando uma empresa tem uma reportagem negativa ou alguma das marcas de seus parceiros, qual é a reputação deles no mercado com relação às suas práticas. Estar associado não apenas com criminosos, mas também com pessoas que talvez não tenham a melhor reputação, claramente está relacionado a brand safety. E também a colocação de anúncios em locais onde o seu anúncio aparece, se é num site ou num aplicativo que é inerentemente inseguro, ou talvez o conteúdo na página não é safe para uma marca, não é seguro. Então, normalmente chamamos isso de deslocamento de anúncios, mas claramente parte de brand safety. E então, quando falamos com as pessoas através da cadeia de fornecimento, profissionais de marketing, técnicos de anúncios, e começamos a ver uma diferença em opiniões do que é brand safety. Se você perguntar a um profissional de marketing o que significa brand safety para eles muitas vezes vão pensar sobre o RSI, o retorno sobre investimento, sobre o gasto com o anúncio. Então, se eu comprar uma campanha, eu estou recebendo o que eu comprei de volta. Então, isso vai até o outro lado do espectro, como viewability e medições se tornam questões de brand safety. Talvez não seja um consenso, mas para profissionais de marketing, muitas vezes isso é uma questão e devemos estar cientes disso. E, por outro lado, se você perguntar a um publicador de conteúdo, um publisher, o que eles acham que é brand safety, eles normalmente se referem à experiência do usuário, pois eles são donos desse relacionamento com o consumidor. E se você tem anúncios que não têm boa performance, que talvez sejam muito altos, que tenham autoplay, ou que criam lag ou latência no carregamento da página, essa é uma má experiência para o usuário, e para o publicador desse conteúdo isso reflete mal e impacta a sua marca, e eles querem se certificar que eles estão sendo o mais brand safe possível. Então, por que fazemos esse exercício de definir o brand safety? É porque nós de fato acreditamos que, se não estivermos falando a mesma língua, e talvez não literalmente hoje, eu gostaria de poder estar falando a mesma língua de muitos de vocês que estão nos assistindo, mas nós temos que ter uma compreensão comum e focar nas questões que estão de fato impactantes para a nossa indústria, e isso nos permite começar a construir soluções, muitas vezes na forma de novos padrões e protocolos. Vocês já ouviram falar de ads.dst ou algo de diferentes programas de certificações tipo tags, e eu gostaria de falar com vocês sobre alguns estudos de caso que demonstram quais são os desafios relacionados a brand safety e quais são algumas das soluções e o que você pode fazer, o que está disponível hoje para você fazer para se proteger os seus clientes, os seus parceiros e, de forma geral, elevar o nível para toda a indústria para que sejamos mais confiáveis e mais transparentes. Esse é o meu objetivo. É difícil fazer isso globalmente. Todo mercado é único. O mercado brasileiro é bastante diferente. E se você for apenas ao lado para o mercado argentino, também muito diferente. Nem todos pensam da mesma maneira, mas o que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos de trabalhar nesta indústria e ajudar a criar soluções é que você tem que respeitar os mercados locais e reconhecer que cada um é diferente.
Então, nós criamos uma mentalidade onde nós temos desafios globais e então podemos criar soluções e padrões globais, mas eles têm que ser aplicáveis localmente. Isso é um paper que nós produzimos na TAG há um tempo atrás. Quando nós começamos a criar nossos programas antifraude, nós sabíamos que precisávamos ir em cada um dos mercados. Então, quando eu estava na conferência anterior do IAB no Brasil, 3 anos atrás, então foi um evento fantástico. Nós estávamos falando sobre fraude e sobre confiabilidade e reputação na indústria. Eu precisava conhecer esse mercado local, se havia diferenças operacionais, se havia diferenças técnicas ou simplesmente o nível de desenvolvimento deste mercado. Esse mercado se foca em um programático, é mais móvel, ou porque isso determinará a eficácia das suas soluções. É por isso que nós trabalhamos para tratar de problemas globais. A ideia de fraude em anúncios de tráfego não humano, este é uma questão universal, global. O tráfego não humano é tráfego não humano, seja causando fraude nos Estados Unidos, na Europa ou na região do Pacífico Asiático, é o mesmo, é até o mesmo através da América Latina. Contudo, as soluções possam ser diferentes e os players também diferentes. Então, reconhecer essas questões e ter parceiros locais e ter talvez um tipo até de mistura de soluções é muito importante, pois na definição e no espectro do que significa brand safety, algumas empresas acham que a privacidade e a governança de dados estão relacionadas a brand safety. Então, meio que brand safety é aquilo que você meio que acha que é. Então, claramente, de mercado a mercado, as regulamentações de privacidade e as expectativas de consumidores variam muito. Então, você não pode ter um tamanho que caiba em todos. Mas eu falarei um pouco sobre o que eu acho que são, de fato, desafios verdadeiramente globais e programas globais que podem ajudar a resolver alguma dessas questões. Então, eu gostaria de mostrar para vocês 3 estudos de caso, e claro, são bastante próximos e queridos por mim, pois são todas questões que estão dentro do escopo da TAG. Nós temos trabalhado pelos últimos 5 anos e meio, desde que nós criamos esta organização sem fins lucrativos para combater a atividade criminosa, para ajudar a resolver os desafios. E um dos primeiros estava relacionado à fraude em anúncios. E quando eu falo sobre fraude em anúncios, eu falo sobre aquele tráfego não humano. E isto é inventário que não é real, pois não há uma pessoa do outro lado da tela. Seja qual for o dispositivo, então, para um profissional de marketing, nunca vai querer pagar por aquela impressão, pois apenas humanos compram produtos. Então, nós normalmente falamos sobre tráfego de bots, ou botnets, são dispositivos que têm distribuído malware também através deles e agora estão juntos nessas botnets, rede de bots que são controladas por redes criminosas globais, e eles podem criar tráfegos indo para qualquer website ou aplicativo que eles querem, aumentando isso. Essas atividades têm aumentado, nós temos visto ou conectado no espaço da TV conectada, vocês têm CPMs muito altos lá, então os criminosos estão buscando esses dólares de anúncios nesses locais. O que nós queremos fazer é identificar o tráfego de bots, o tráfego fraudulento não humano e removê-lo do ecossistema.
mas é muito mais fácil falar do que fazer. Nenhuma empresa consegue identificar todo o tráfego de bots não humano. Então, ao invés disso, queremos criar uma abordagem de camadas onde os publicadores trabalham para se certificar que todas as impressões que eles oferecem no mercado são em humanos reais. E nós queremos ter os intermediários ou a comunidade de técnicos em anúncios, identificando e filtrando esse tráfego não humano. E também as agências também trabalhando nesse sentido. E o que isso fará é que se todos, através de uma transação, estejam filtrando para fraudes, você terá o inventário mais limpo para o profissional de marketing. Isso se chama, nós chamamos isso de um canal tag certificado pela tag. São aqueles canais que estão aderindo aos nossos padrões mais altos de identificar e filtrar 100% do inventário que eles vendem ou que compram. Então, novamente, é engajando toda a cadeia de fornecimento, do topo ao fundo, e nós medimos esses canais certificados pela tag para vermos quantas fraudes acaba chegando ao mercado. E a meta é sempre não chegar a 0%, isso não é possível. Queremos filtrar, mas queremos filtrar o máximo de fraudes possíveis. Então, temos feito isso por alguns anos. Nós fizemos nosso primeiro estudo de benchmark de fraude mais ou menos 3 anos atrás nos Estados Unidos. Nós replicamos agora na Europa pelos últimos 2 anos. E no início deste ano, pela primeira vez, introduzimos um estudo de benchmark de fraude na região do Pacífico Asiático. E enquanto a tag cresce e as empresas que participam são certificadas e elas continuam a crescer e as empresas podem se certificar globalmente, nós queremos poder agora medir a nossa eficácia e pensando não apenas como quão limpo é o inventário para o mercado, mas também quanto nós estamos espremendo os criminosos. Lembrem que nós estamos retirando o financiamento desses criminosos, tirando o dinheiro. Então, esses criminosos têm que gastar dinheiro para criar essas redes de bots, essas botnets. Então, isso não se torna mais lucrativo para eles. Então, é um grande desafio. Estamos falando aqui de atividades que varia desde 8 bilhões de dólares ao ano e, às vezes, você vê números inflados de até 20, 30 bilhões de dólares ao ano. Nós, na tag, nós não preocupamos muito com esse número absoluto com relação à fraude, pois é tão difícil medi-lo. O nosso objetivo é retirar o máximo dessa fraude possível do ecossistema, ou ao menos aquilo que chega ao profissional de marketing. E é isso que você vê aqui. Se você trabalhar com parceiros certificados pela tag, então você pode remover até 91% ou mais das fraudes reais. Nós vimos em algumas das nossas pesquisas até 94%, 95% das fraudes foram removidas. Então, claro, adoraríamos chegar a 100%, talvez isso nunca ocorra, mas certamente remover a fraude de uma taxa global de 9,2%, 9,2% de todas as impressões compradas globais vão para tráfegos fraudulentos não humanos, até reduzir para menos de 1%. E a ideia é que nessa indústria está muito familiarizada com questões relativas como discrepâncias, então você pode contratar com pequenas margens de discrepâncias, menores que 1%, e você pode decidir o que será pago e o que não será pago, e você poderá fazer isso no seu acordo de serviço. Então, se você chegar a um nível que é manejável, que é quase um ruído, não é mais aquela epidemia de fraude que, na verdade, 4 ou 5 anos atrás estava criando uma crise de brand safety e uma falta de confiabilidade por toda a indústria. Pois pense,
que CMO iria aceitar taxas de fraude de 20% e 30%, não seria aceitável. E agora que nós mostramos uma forma de reduzir a menos de 1%, estamos reconstruindo a confiabilidade no ecossistema. Então, muito gratificante por ver este gráfico. O programa funciona globalmente. Nós ainda não medimos os mercados locais lá ainda, mas isso está vindo através de parcerias pela América do Sul e Central, liderado pelo IAB Brasil, como eu disse, foi o nosso primeiro e continua a ser nosso principal parceiro na região, então é fantástico. O segundo estudo de caso relativo a um desafio de brand safety que estamos tentando solucionar é com relação à questão de pirataria. Lembra quando nós definimos brand safety no início? Estar associado à atividade criminosa é sempre um problema de brand safety. Ninguém quer ter conteúdo pirata no seu website ou no seu aplicativo, ninguém que seu conteúdo seja roubado, ou os profissionais de marketing nunca querem que seus anúncios estejam num site pirata que está roubando conteúdo, ou um aplicativo móvel que seja focado em roubo de conteúdo, ou hoje em dia, quando muitas pessoas estão fazendo streamings de alta qualidade, de vídeo de alta qualidade, você quer se certificar que esses conteúdos são legítimos e não um streaming pirata vindo de uma área insegura que talvez esteja distribuindo malware ou que esteja retirando dinheiro do bolso dos criadores de conteúdo. Simplesmente não é brand safe, é uma luz vermelha, é um espaço não vá, 100% das vezes. Então, com o programa de certificação contra sites pirata da Tag, nós temos um programa onde nós identificamos no inventário onde eles compram ou se vendem, as marcas podem fazer isso, e também as agências e também os publicadores, e juntos todos estão podem identificar conteúdo pirata ou pirateado nessa cadeia. E nós filtramos isso. Nós sempre medimos o que fazemos na Tag. Então, 2 anos atrás, nós iniciamos um programa, 2 anos e meio, nós iniciamos o programa 2 anos e meio atrás, chamado Siga o Dinheiro, e foi um programa nos Estados Unidos para identificar milhares de sites pirata que tinham anúncios neles. E nós começamos a contactar simplesmente os anunciantes e as agências que estavam pagando por aqueles anúncios. E o que nós descobrimos que num período de 18 meses, fomos capazes de retirar 90% de todos os anúncios legítimos nos principais sites de pirataria. Isso foi uma situação onde todos saíram ganhando. E foi porque nós criamos a transparência do que estava acontecendo, tornou-se uma decisão mais fácil para os profissionais de marketing e agências fechar aquele fornecimento, colocar aquele dinheiro em outro lugar, em mídias melhores e locais seguros, que entregassem aquilo que eles queriam, na escala que eles queriam, mas num ambiente confiável e não nesse mercado ilícito, nesse ambiente ilícito. Vocês podem ver algumas das estatísticas aqui, tem muito nesse slide, então vou dar algum tempo para que vocês possam digerir. Estamos começando a ver resultados semelhantes na Europa. Criamos um projeto semelhante lá na Europa, chamado Project Brand Integrity na Europa, e milhares de sites piratas na Europa, muitos estavam roubando conteúdos locais. Então, estávamos, por exemplo, focando em streams ilegais de futebol e como nós poderíamos manter anúncios fora desses sites e como poderíamos manter esses streams e identificar esses streams ilegais. Isso pode ser um grande desafio, mas também muito gratificante. O que nós vimos aqui, isso foi um programa novo que nós lançamos menos de 1 ano atrás.
Também nós vimos no início deste ano, com a pandemia da Covid, que houve um aumento em anúncios em sites piratas. Vocês podem ver que entre fevereiro e junho houve um aumento de 47% de anúncios nesses sites piratas, e muito disso tinha a ver com uma falta de qualidade de inventário confiável, e nós podemos falar muito sobre isso, como falamos sobre os impactos que essa pandemia teve na advertising, nos anúncios digitais e no brand safety como um todo, mas nós vimos uma diminuição no número de marcas principais, de grandes marcas que anunciavam nesses sites, uma diminuição de 32%, e ainda que não tão dramático quanto nós vimos na América do Norte, mas um bom passo para frente, é um programa sólido que está ajudando a aumentar o brand safety, e novamente é sobre o comprometimento da indústria, é isso que é muito importante aqui. 86% de todas as marcas que nós contactamos, que foram parte desse projeto, reduziram seu gasto com anúncios, seu aparecimento nesses sites piratas. Isso é fantástico. Há apenas algumas marcas, pouquíssimas, que simplesmente não se importam se onde eles aparecem, e normalmente são marcas relacionadas a online gaming, a gaming online, que não são parte da indústria mainstream, estão simplesmente buscando mais pessoas para gastar mais dinheiro nos seus sites e aplicativos. Bem, vamos continuar a trabalhar nisso e esperamos ter progresso. E nada disso acontece fácil. Requer comprometimento da indústria, tudo requer comprometimento e energia e recursos das empresas. E o sucesso não é um sucesso da tag. Nós ajudamos a organizar os programas. Nós somos a face e a voz, mas no final do dia nós apenas temos resultados porque as empresas colocaram a bola para frente, estão dispostas a se comprometer com o aumento do brand safety. Nosso trabalho é tornar isso mais fácil para eles, o mais fácil possível. Por isso que as certificações são um conjunto bem definido de práticas e orientações que eles possam compreender. Se eu fizer A, B e C, eu terei aumentar a minha reputação no mercado, e diminuindo a fraude ou diminuindo os anúncios em sites piratas. Isso é uma coisa boa para a minha reputação e eu vou ter mais parceiros dessa maneira. Então, isso é mais ou menos o que se ganha com relação a isso. O último estudo de caso que eu gostaria de falar, e esse é um bem novo, estou bastante empolgado. Nós apenas lançamos semana passada uma certificação global de brand safety chamada TAG. Se você voltar à definição de brand safety que fizemos no início, aquele deslocamento de anúncio, aquele anúncio aparecendo em um website, um aplicativo onde ele nunca deveria estar, e existem as áreas com a luz vermelha, onde não todas as atividades criminosas, que incluem pirataria, vírus, sites com malware, atividade terrorista, pode ser pornografia, fake news. Ninguém nunca quer comprar um anúncio próximo a esse tipo de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser simplesmente má reputação. Áreas com má reputação. Se um site está continuamente produzindo esse tipo de conteúdo, mesmo se eles tiverem um conteúdo legítimo, que não seja atividade terrorista ou algo desse tipo, talvez não seja o lugar onde você queira estar. Nenhuma marca nunca quer estar nesse tipo de website ou no aplicativo, ou pode ser no espaço da TV, da Smart TV. Se é um local que seja tóxico por natureza, você nunca quer estar lá. E se esse conteúdo na página é tóxico por natureza, você não quer estar próximo a isso. Mas então há a questão difícil, que é o que é adequado para uma marca. Muitas vezes falamos sobre um patamar de brand safety, qualquer coisa abaixo, eu nunca quero estar lá. Essa é a atividade criminosa, por exemplo. Mas há uma grande área cinzenta, o que é adequado para a minha marca. Eu normalmente utilizo o exemplo de
keyword blocking. E, infelizmente, muitos sites de notícias têm keyword blocking. Isso não é uma boa ideia, pois isso não é uma questão de brand safety o tempo todo, pode não ser talvez adequado para alguma campanha específica, uma marca específica. Contudo, você tem que tomar essas decisões de brand suitability, de adequação de brand e não nesse nível mais amplo, e sim no nível mais específico. Eu acho que poderemos falar um pouco mais sobre isso quando falarmos dos impactos dos eventos recentes na área de notícias que tiveram em brand safety. Mas retornando à certificação, nós lançamos este programa semana passada. Nós lançamos com 112 empresas já certificadas, significa que eles estão adotando os nossos mais altos padrões, expectativas e de ter capacidade de manter os seus anúncios de serem deslocados, prevenir que seus anúncios sejam deslocados e ter mais transparências acerca em torno de suas práticas. E 100% das suas práticas não é mais aceitável fazer isso apenas aqui ou ali um pouquinho, de ter uma amostra de 10% do seu inventário, não. Você tem que fazer 100% do tempo. E o que é mais importante agora é que pela primeira vez eles têm que ter uma auditoria independente das suas práticas e ser auditado e validado todos os anos para verificar que eles continuam a observar os padrões mais altos de brand safety. Esse é um programa global, nós lançamos com as maiores empresas, Amazon, Facebook, Google, são todos certificados para suas operações, mas também é apropriado ao nível local. Lembra que nós falamos sobre padrões globais para mercados locais? Nós temos muitos publicadores pequenos que não operam apenas em um mercado. Esse programa emana do Reino Unido, então temos muitos publicadores britânicos que primariamente trabalham no mercado britânico, mas eles participam, pois sabem que é importante, que a reputação deles é a coisa mais importante que eles têm, tanto com seus leitores, mas também com seus anunciantes. Então, ter essa certificação simples, ou ao menos um simples selo, como o selo Brand Safety da TAG, indica que eles estão adotando as melhores práticas no mercado e os padrões mais altos de Brand Safety. Então, novamente, eu acho que é sempre útil quando nós falamos sobre desafios de Brand Safety, quando olhamos a transparência e a confiabilidade, que nós identifiquemos questões específicas e então passemos a buscar soluções reais. E espero que vocês tenham podido ver isso nesses 3 exemplos, mas esses programas são apenas eficazes se a indústria se engajar com eles e se eles forem educados sobre as questões relativas a brand safety. Então, a última questão que eu gostaria de falar é sobre uma questão que nós fizemos juntamente com o Brand Safety Institute há 3 anos atrás. O objetivo era pegar esse espectro de questões relativas a brand safety e não resolver todos eles e nem mesmo ter novas certificações. Há muitas certificações. Eu lidero uma organização que tem 3 certificações e eu lhe digo que provavelmente há certificações demais no mercado. Estamos tentando simplificar isto. Na realidade, quando lançamos o Brand Safety Certification, certificado de Brand Safety, nós passamos de 4 para 3. E eu acho que isso já é um bom começo. Vamos torná-los mais simples, os programas menos caros, mas mais eficazes, e torná-los globais em natureza para que todos possam participar. Este é o esforço. Mas o que tem faltado na indústria é um esforço conjunto de se educar, e é nisso que nós tentamos tratar. Nós criamos essa taxonomia comum, o que era brand safety e o que são as questões específicas, como as pessoas falam sobre essas questões. Mas então você tem que criar uma comunidade. Eu sempre comparo
a questão de privacidade do consumidor. 20 anos atrás, nenhuma empresa tinha um oficial, um técnico responsável por privacidade do usuário e pessoas que eram certificadas nessa área, mas eu sei que no Brasil, com a sua míriade de regulamentações e leis com relação à privacidade de dados, você precisa ter pessoas treinadas em privacidade. Nessa indústria é necessário, é um requisito, você nem questiona. Eu creio que nos próximos anos vocês verão os mesmos desenvolvimentos com relação a brand safety, pois os profissionais de marketing vão demandar isso. Se nós queremos confiabilidade e transparência nesse ecossistema, você precisa ter pessoas internamente que possam implantar as melhores práticas, que possam estar a par dos desafios mais recentes, e a melhor forma de fazer isso é comunicar com outras pessoas trabalhando em Brand Safety. Então, lançamos uma certificação de Brand Safety Officer, de técnica em Brand Safety, o primeiro do seu tipo. Temos mais de 100 pessoas envolvidas no currículo atualmente. Quase metade dessas pessoas vem direto das empresas, das marcas, então há um anseio do lado da compra de compreender o Brand Safety, e nós queremos tornar isso mais fácil de compreender com um local único e ter esse exército de pessoas pensando sobre Brand Safety. Você talvez possa fazer seu trabalho com vendas, sua operação de anúncios, ou seu trabalho de relações públicas, mas estar treinado e ser treinado em Brand Safety e pensar sobre isso e poder identificá-las e reagir rapidamente é muito importante. E então ser capaz de valorizar as práticas dos seus parceiros de Brand Safety. Então, podemos falar um pouco mais sobre o treinamento do Brand Safety Officer, do técnico em Brand Safety. Você pode ir ao website do Institute of Brand Safety, e também isso é muito importante como uma prestação de serviço, como uma operação sem fins lucrativos. Também estamos criando a nossa livraria de referência, a nossa biblioteca de referência sobre Brand Safety, e também nós designamos nosso primeiro Brand Safety Officer, nosso primeiro técnico em Brand Safety, literalmente alguém que tem recurso disponível para toda a indústria, que possa responder perguntas sobre Brand Safety, para ter perguntas e respostas com líderes da indústria, identificar questões importantes e emergentes e dizer é aqui que devemos focar, aqui ou ali. Então, para que possamos continuar a construir a confiabilidade na nossa indústria, ter um diálogo forte, robusto, por toda a cadeia de suprimentos, de fornecimento, eu creio que essa é a única forma de êxito a longo prazo. Eu agradeço vocês pelo seu tempo, pela atenção de vocês e a oportunidade de poder falar com vocês virtualmente sobre essas questões. Eu aguardo para poder responder as perguntas de vocês, e eu espero que nós possamos ter uma conversa bastante educativa e engajadora, que possa fazer jus às virtudes que nós na TAG estamos tentando promover. Muito obrigado. E para conduzir esse Q&A junto com a Cris e com o Mike, nós vamos chamar uma pessoa muito querida. Ela tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, dados, marketing e mídia. Teve passagens por empresas como Rede Globo, TV Record, Agência Havas, Microsoft, AOL e Verizon. Atualmente é Market Director do time de Supply Evangelism da Zander, empresa do grupo AT&T, e também presidente do Comitê de Ad Verification e Combate à Fraude do IAB Brasil. Com vocês, Vitor Belotti. Bem-vindo, Vitor. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente. Muito legal ter você aqui com a gente. Eu já passo para você a palavra. Obrigado, Adriana. Bom, pessoal, a proposta aqui, como o Mike estava falando, a própria Cris também dizendo, a gente bater um papo com o Mike, a gente dá uma sequência aqui nesse raciocínio das ações que já foram feitas pela TAG, pelo Instituto de Brand Safety, e também a gente puxar um pouco para aquilo que o IAB Brasil tem realizado ao longo dos últimos anos.
Tá? Então, eu queria chamar novamente a Cris, o Mike, para a gente dar sequência aqui no nosso papo. Oh, okay. Yes, good to have you. Perfect timing. Okay. Yeah, good to have you I would here, just Mike. mention. Yeah, I would just mention about Mike and the certification. Eu estava mencionando acerca da certificação do BSC. Eu não sei se você ou a Cris gostaria de dizer alguma coisa sobre a parceria que o IAB Brasil está fazendo com o Mike e o Instituto para trazer a certificação para o nossos atendentes do IAB. Eu estava salvando isso para o final, que seria um presente para a plateia, mas agora você acabou de dar o spoiler, então estamos oficialmente lançando a certificação aqui no Brasil em parceria com o BSI. Então, vocês verão aqui na plataforma e também no website do IAB, vocês verão o certificado disponível para Brand Safety e todos os membros do IAB têm um desconto especial. Estamos muito gratos de ter essa certificação aqui. Eu acho que o Mike pode falar um pouco sobre essa certificação, qual é o propósito e nos fale um pouco, por gentileza, Mike. Ok. Muito obrigado obrigado, Cris, pela parceria que nós sempre tivemos, é fantástico. Essa é uma certificação um pouco diferente, pois é uma certificação profissional para o indivíduo, não para o nível da empresa. Eu sei que o IAB Brasil faz muitos treinamentos e desenvolvimento profissional, de modo que se encaixa de forma perfeita nessa agenda. E a ideia é pegar esses desafios globais e ajudar a todos, através da empresa, a compreendê-los. Então, temos uma plataforma virtual de treinamento e você passa por 10 módulos diferentes, por cada tópico diferente, demora entre 6 a 7 horas, e você pode fazer no seu tempo, e ao completar essa certificação, você é o que nós chamamos um Officer de Brand Safety certificado. E essa é uma comunidade que está crescendo, temos mais de 5 pessoas participando atualmente, metade deles vem diretamente das empresas. Então, podemos ver que há de fato um interesse ativo nos profissionais de marketing e também parceiros que são também educados nesse assunto, também as comunidades acerca das soluções no laboratório nacional, compartilhando inteligência e pensamentos acerca de brand safety. Muito bom. Então, vamos começar as perguntas e respostas. Vamos misturar um pouco das minhas perguntas com as do Vitor. Então, que quando você pensa sobre brand safety e também fraudes que temos que lidar, às vezes acho que precisamos pensar de forma profunda qual é a diferença entre utilizar essa certificação para evitar algo que é para aplicar as boas práticas. Nós compreendemos, por exemplo, que nós temos que reciclar plásticos, por exemplo, e plásticos causam danos ao meio ambiente e à natureza, porque nós não raciocinamos da mesma forma com relação a mais decisões que possam impactar o mercado e a sustentabilidade dos anúncios digitais, porque nós não pensamos da mesma maneira. Precisamos ter esses certificados para fazer isso. O que você acha sobre isso? É uma excelente analogia.
eles têm um moto, né, um mote na reciclagem, que é pensar globalmente e pensar localmente, pois é onde as coisas devem ser implantadas. E nós concordamos, eu falei um pouco sobre nossos padrões globais para mercados locais. Isso é em razão das empresas no local que podem influenciar a mudança, mas também é uma ótima analogia, pois a brand safety impacta cada um dos indivíduos dentro de nossa indústria. Então, é responsabilidade deles tomar ações para tornar as empresas mais saudáveis, a indústria mais saudável como um todo. E todos os anúncios digitais agora estão sofrendo uma grande pressão sem precedentes, então isso está chamando por mais maturidade e mais organização. Então você acha que a TAG possa entregar nessa velocidade? Eu quero ser realístico com o que a TAG faz sobre o que a TAG faz. Eu tenho muito orgulho da nossa liderança em questões relativas ao brand safety, e a habilidade que nós temos de reduzir as fraudes e a má localização de anúncios e a pirataria, mas sim, claro, podemos, essa é a resposta, mas não podemos fazer tudo. Precisamos parceiros locais como o IAB Brasil e liderança dentro das empresas como o Zender, identificando esses assuntos, identificá-los, de modo que creio que juntos nós podemos, a TAG pode ter um papel-chave nisso, educação e engajamento do Instituto do BSI também é importante para conectar todos esses programas e pessoas. Então, eu estou muito otimista para os próximos anos, baseado no que nós alcançamos até o momento. Acho que poderemos construir mais confiabilidade e transparência através do ecossistema. Agora, Vitor, você falando sobre os programas Siga o Dinheiro e de Brand Integrity que você mencionou dos Estados Unidos e da Europa, quais são os principais pontos que você pode partilhar com os nossos thanks for the question. Obrigado pela pergunta. As soluções mais simples são as melhores. Eu falo muito sobre simplificar, e isso em razão de que muitas vezes nós falamos sobre essas questões bastante complexas de bilhões de dólares. Às vezes é difícil, inclusive, compreendê-las. E qual é o próximo passo que eu preciso fazer? Me diga o que eu tenho que fazer hoje ou amanhã. E com nossa campanha Siga o Dinheiro, nós decidimos simplesmente tentar e trabalhar com parceiros, começar a identificar os sites e apenas contactá-los e mandar e-mails inicialmente com informação onde as marcas estavam aparecendo e porque achamos que não eram brand safe esses locais. E, bem, aí todo mundo, cada profissional de marketing e cada agência retornaram para a gente e falaram: nós não queremos apoiar a pirataria, nós não queremos nossos anúncios, nossos clientes não querem esses anúncios nesses locais. Então, nos diga um pouco mais e nós tomaremos medidas. Então, é o comprometimento por parte das empresas, uma vez que estejam armadas com um pouco de informação, tem que ser a informação correta, mas um pouco de informação. Agora estamos vendo isso na Europa, eu mencionei 86% das marcas e profissionais de marketing agências viram seus anúncios reduzir esses locais por causa desse contrato que você mencionei. Estou respondendo, estamos tentando engajar para mim. Um punhado de empresas que têm um comprometimento podem mudar o mundo, pelo menos no advertising digital. And talking a little bit about the visions and the different visions that marketers have in the market about brand safety and the umbrella that brand safety represents. How is your feeling about the changes and the maturity behind that? Like you mentioned that there is a difference between those visions, but like what changed through the few years that we passed through talking about and discussed about these topics? Passamos discutindo esses tópicos. Muito concreta. Isso é a questão mais importante, educação e engajamento.
You know, there is brand safety does mean so many things. I was shocked by the research when we started it. I never thought that viewability or measurement or consumer privacy or data governance would ever be considered brand safety issues. But I learned a lot, and so I think education starts all the way from the top down, and then we started to have a commitment to include those issues in our education so that we had a full view of brand safety. So some issues are more mature. Measurement, Chris mentioned, making measurement make sense. That's been a time. So working on viewability is a fairly mature issue. Some new broad in the connected TV space. No espaço da huge technological challenges, but that's okay because we now have a framework. Thinking about pois agora we have a track record of success and the commitment to update programs. You know, we're on the right trajectory. We're getting, for the first time ever, the maturity level is high enough that we can get ahead of these issues before they become a crisis. That's the most important thing. Early identification, a framework for action, and a commitment, and prévia e o comprometimento e teremos bons resultados. May I, Vitor? Okay, so I have a question from the audience. Então, tenho uma pergunta da nossa plateia. Como a tag pode ajudar pequenos e médios negócios, grandes businesses para os pequenos e médios produzir negócios todo dia, tecnologia, so you're not just thinking about how do I get a certification or how do I participate in these issues, but at TAG, we have 650 member companies globally, and half of them are what we call small or medium-sized businesses, which means we let them join TAG for free. And we think that the value, certainly for us to continue to engage them and to work with them and to help them with their best practices, but also value for them to participate in part of the community. They may not be able to make every working group meeting, every committee meeting, but they are part of the broader community when we do a briefing, for example, on a fraud issue. They can learn, and it's free. It just takes a little bit of time, but there's high value. And if a smaller company just can't afford a certification, you know what you can do. If you're a TAG member, it's very simple. Just work with certification. You're always working with somebody who's larger than you up or downstream. Look at the TAG registry. Are my partners TAG registered? Oh, that should be a differentiator. And I should value certified partners, even if I myself can't get certified. Yeah, because sometimes we think that brand safety is only an issue for a company that have a strong brand. But sometimes, even though if you don't have a brand, you have to think about the sustainability of the digital advertising, right, Mike? And Chris, every company on this meeting today has a brand internally, right, that they sell to their partners. Everybody's competing and building up a brand and their own reputation. So think about brand safety as sort of your brand reputation in the marketplace, because it matters now. And sometimes the personal brand, right? You have to do it right. Yeah. Right? Yeah, that's right. Your personal brand. Think that's what professional certifications are about. Am I good at my job? Can I learn more? Can I be more effective? And we found something, Chris. The reason we started thinking about professional certification was because at TAG, every company has to have a person designated as the TAG compliance officer, and we do training for them about our TAG programs. We started to see individuals go from one company to another and remain as that new company's TAG compliance officer. So we realized, people are putting this on their professional profiles, their resumes, their CVs, their LinkedIn accounts, and it's job qualification. And they just want to learn more as well. So let's help them get credit for all the knowledge they have.
Yeah, great. And Victor? please let me ask you, Mike, about something. I'll mix a little bit a question for the audience and one that was planning to do. So you talked about the pandemic and the different. Estão falando sobre a pandemia e os diferentes momentos que estamos vivendo pelos últimos meses. Falamos sobre a maturidade do mercado e todo esse ambiente que estamos aprendendo. Podemos falar sobre XCTV, que são novos com altas CPMs, então melhor para o tráfego fraudulento e mais fácil de obter mais dinheiro. Então alguém da nossa plateia perguntou como são as melhores práticas para ter um anúncio nessas situações que estamos falando e como é a melhor prática para ter algo do publicador, como isso pode ser relacionado entre o publicador e a marca para se certificar que toda a mídia que foi comprada baseada em medição de um servidor ou de um terceiro possa ser certificada e ao final todo o volume que foi comprado pode ser entregue num ambiente brand safety. Tem uma excelente pergunta, muito prática, esse tipo de questões em estudos de caso, são exemplos do mundo real que oferecemos, inclusive, no nosso treinamento de certificação. Primeiro, você tem que ser proativo, você tem que ter uma política no lugar para, antes de você comprar o inventário, antes de você fazer sua campanha, seja no IO ou na sua campanha, o acordo que você tem como um comprador. Eu sei que agências normalmente estão controlando isso no mercado brasileiro, quais são os termos, mas a marca e a empresa e as agências devem ter uma política de brand safety, tem que ser parte do contrato. Nós, de fato, requeremos isso como parte da nossa certificação de brand safety e essa ação determinará como será medido a campanha para viabilidade, para fraude, para brand safety e qual será a nossa política, pois há às vezes um patamar e o que estamos começando a ver agora é que a taxa de fraude da tag, se você trabalhar com parceiros certificados pela tag, aquele sub 1%, isso tem se tornado a parte que normalmente que as marcas dirão, bem, isso é aceitável, qualquer coisa acima disso nós não vamos pagar. Mas você tem que ter essa negociação antes e para a maioria intermediários e publicadores, eles podem trabalhar com essa discrepância. Se há transparência de como e quem fará essa medição e como isso será computado ao final do mês, os números e qual será a taxa de entrega aceitável, então, normalmente os publicadores vão estar ok com isso, mas eles podem se proteger também, trabalhando com parceiros certificados, de modo que os profissionais de marketing estão pagando por um tráfego mais legítimo, mais brand safe, eles querem, eles não têm que absorver essa diferença todo mês, pode ser bastante grande, inclusive. Às vezes chega a 20% a 30% e estamos começando agora a reduzir isso a números bastante manejáveis, se fizer tudo corretamente. Ótimo, Mike, eu vou misturar duas perguntas, uma da nossa plateia e uma foi feita pela gente. Nós temos muitas pessoas do governo aqui nos assistindo e estão muito preocupados com como fazer de colocar os anúncios nos locais corretos, da forma correta, para evitar má compreensão, para evitar má percepção, uma percepção negativa que o governo esteja tentando reforçar o ambiente ruim que possa afetar todos nós. Então,
Você tem alguma dica de boas práticas que você possa partilhar com as pessoas que trabalham para o governo, que possa evitar ou melhorar o conhecimento para evitar esse tipo de situação ruim? E misturando com a segunda questão, como as marcas e os profissionais de marketing podem trabalhar juntos para melhorar esse ambiente, para torná-lo melhor todos os dias? E de outras formas que eles possam fazer para torná-lo mais seguro e mais saudável. Fantástica pergunta. Nos Estados Unidos, a cada 10 anos, nós fazemos um censo e tentamos contar cada americano, um censo populacional. E há uma campanha de divulgação maciça, mas também uma campanha de anúncios maciça também. E o que temos que reconhecer é que os players, os atores governamentais, eles são muito aversos a risco para que, com relação a esses anúncios aparecendo próximo de conteúdo inapropriado. Isso é muito negativo para a reputação, para um governo. E como parceiro, você precisa estar pensando sobre isso novamente. Qual é a política que está vigorando? Qual é a política de brand safety? Como nós vamos controlar isso? E você talvez queira... Você tem muitos clientes que são mais agressivos em tentando fazer a sua divulgação, em ter uma escala mais ampla e novos clientes. Mas talvez você precise reduzir isso para um inventário, para o universo do inventário que você oferece. Você ainda vai alcançar em escala, mas numa forma mais controlada, um ambiente mais controlado. Então, pensar conteúdos e o conteúdo gerado pelo usuário é apropriado, eu não posso controlar esse conteúdo e muda o tempo todo de usuário para usuário. Então, temos que pensar sobre essas questões, pensar sobre o orçamento. Essa é uma campanha massiva, grande, como a do censo que eu descrevi, então vídeos digitais será muito apropriado para esse tipo de campanha. Normalmente fazem propaganda na TV, de modo que você tem o inventário de OTTC TV e economizar dinheiro com a mesma mensagem, mas talvez eles não tenham um grande orçamento para isso, e você tenha que pensar de forma diferente e seja altamente targeteado, direcionado, e isso significa também tem que ser considerado todas as questões de privacidade. Você não pode ter vazamento de dados ou não seguir alguma das... Eu sei que há uma míriade de regulamentações com relação à privacidade no Brasil, de modo que é isso que a suitability, brand suitability, a adequação para a marca significa, é aquela faixa cinzenta do que é apropriado para uma brand, um parceiro. É isso que eu sugeria trabalhando com o governo como cliente. O que eles têm que fazer é pensar de forma proativa e ter essa política desde o início. E isso aplica para todos os profissionais de marketing, como eles podem trabalhar através da indústria para melhorar essa questão. Você tem que colocar o seu dinheiro onde a sua boca está. Então, a Procter & Gamble, Mark Pritchard, o CMO deles, alguns anos atrás, fez a proclamação que nós apenas trabalharemos com parceiros certificados pela TAG contra fraudes, e nenhuma empresa do mundo precisa de mais alcance e frequência em escala do que Procter & Gamble. A Procter & Gamble, de modo que eles foram capazes de alcançar isso, ao menos na América do Norte, trabalhando exclusivamente com parceiros certificados pela TAG, pois eles querem estar protegidos. Eles querem que as fraudes sejam as menores possíveis, fomos capazes de ajudá-los nisso. Então, para mim, colocar os seus dólares para trabalhar não vai diminuir a eficácia, significa apenas que você tem que planejar um pouco melhor, ser inteligente, trabalhar com os parceiros reputáveis corretos, e que é isso muitas vezes é até gratuito para se fazer. Eu vou fazer essa pergunta junto com a outra que eu tenho aqui. Nós somos parceiros desde 2015, mais de 5 anos. Quando eu olho para trás, às vezes eu vejo que eu estou dizendo as mesmas coisas o tempo todo e girando em círculos. Então, você acha que em 5 anos vamos estar falando sobre as mesmas coisas?
Eu espero que não. Eu estou encorajado, pois quando eu olho o que nós fizemos na TAG durante a pandemia, desde março deste ano, nós fizemos uma parceria com a Associação Chinesa de Propaganda para trazer nossos programas para a China, que é um novo mercado para nós. Nós provavelmente tivemos 20 a 30 empresas baseadas no Pacífico Asiático que se juntaram a nós. Então, nós podemos ver que o nosso alcance e crescimento nesse mercado foi significativo. Na Europa, nós completamos foi um dos grandes programas de Brand Safety no mundo, mas também que ajudará a trazer nossos programas TAG por toda a Europa, que é fantástico. E estamos agora aqui tendo essa discussão com você, mas eu acho que com muito mais evidência que os programas funcionam e podem funcionar em todos os mercados. Então, não é apenas certo para mercados grandes, é correto funciona para todos. Então, fizemos negócios com a IAB na Turquia, por exemplo, e trazer o programa para a Turquia. Esse é um mercado que tem tido alguns problemas, mas estão tentando investir e construir a confiabilidade no seu mercado, especialmente anúncios digitais. Estamos aqui para ajudar. E isso é o que nós fazemos. Nós somos uma organização global com muitos parceiros locais. Esse é o modelo de sucesso, de modo que nós não chegamos simplesmente e dizemos a você, quando o mercado está pronto, nós dizemos, isso é o que nós podemos fazer, nós achamos que isso é uma boa oferta, então fica ao mercado a chegar ao patamar do que nós oferecemos. Vamos falar um pouco sobre o futuro. Como você vê o futuro do Brand Safety, falando sobre os ambientes nas TVs e todas as outras questões, como você vê as interações entre as marcas, as pessoas, os publicadores, como tudo isso está conectado com o que você está fazendo agora, e como essas certificações e outros programas que nós mencionamos aqui durante a conversa, e também uma pergunta da plateia, onde eles podem encontrar os casos que você mencionou na sua apresentação. Eu convidaria se Chris e a equipe do IAB Brasil gostariam de, quiserem partilhar a apresentação, podem fazer, ou tudo pode ser encontrado. Nós relançamos nosso website da TAG semana passada, quando lançamos nosso certificado de Brand Safety. Vocês verão todas essas estatísticas claramente em nossa pesquisa, e sob a aba dos nossos programas específicos interessado em fraudes, nós temos lá, malware, pirataria. Então, é muito fácil. Isso é tagtoday.net. Por favor, visitem nosso site e olhem as apresentações. Com relação à primeira parte da questão, onde isso está indo, onde o Brand Safety está mudando, vamos voltar com o fato de que, tradicionalmente, os anúncios lineares na TV não tinham questões de brand safety, não tinha tráfego não humano. As adjacências negativas eram lidadas no nível de programa, ou eu quero comprar parte desse programa ou não. A viabilidade era bastante simples, não tinha vazamento de dados. Era tudo muito limpo e conciso, de modo que agora, à medida que nos transformamos da TV linear para ter programática, dinâmica, com flow de dados, você tem todos os desafios de brand safety, toda a problemática de brand safety. Então, o grande desafio agora é prestar serviço para um mercado que está praticamente duplicando, pois a tecnologia, a infraestrutura de tecnologia entregando vídeos de alta qualidade. Conteúdo em vídeo de alta qualidade está se desenvolvendo e mudando, então está criando todas essas oportunidades para criminosos para infiltrar
esses cenários na TV, nós estamos vendo a taxa de fraude crescer nesse espaço e as soluções tradicionais não funcionam da mesma maneira, não é a mesma quantidade de transparência no fluxo de dados, de modo que precisamos solucionar isso. O IAB Tech Lab é um grande parceiro, depois temos que criar novas ferramentas aqui na TAG, e nós estamos fazendo e também temos que expandir nossos programas para esses espaços, mas novamente já estamos à frente disso. Nós não vamos estar 6, 7 anos atrás como estávamos no mercado de display, quando nós ainda não lidávamos com fraude por muito tempo. Nós estamos hoje à frente dos problemas, pois estamos mais engajados, temos mais educação em torno dessas questões. Então, novamente, eu creio que é isso que constrói e me dá esperança que o brand safety continuará a melhorar através de toda a indústria, não apenas as nossas mídias tradicionais. Muito obrigado, Mike. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas infelizmente não temos mais tempo. Temos que fechar essa sessão de perguntas. Muito obrigado, Mike, novamente. Você foi uma parte muito importante do IAB Brasil desde que eu me juntei ao IAB. Então, eu gostaria de agradecer para todos que estão nos assistindo sobre a apresentação que está disponível no nosso website e vamos partilhar todas as apresentações de todos os casos e todos os materiais apresentados na plataforma. Vocês logarão e receberão os materiais. Então, muito obrigado, Vitor, novamente, por ser parte da equipe do IAB.